gente. Hoje a live é com a Noélia. Essa música é de Nonato Veras. Travessia do Eixão. Para Noélia Ribeiro. Letra de Nicolas Ber. Boa noite, Ismar. Na casa da Noélia. E que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Nonô chegou! Vou te chamar, Nonô! Liga a tripa cantando. Música do Nonato Veras. O Eixão às 6 horas da tarde, com que eu chegue são e salvo, com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Não. Tinha que ser essa música, né, Noélia? Tem que ser. Que outra música seria? Deixa eu só ajeitar aqui. Tá. Só o Eixão às 6 horas da tarde, fazer com que eu chegue são e salvo na casa. São e salvo na casa da Noélia. Nonô teve algum problema, mas ela vai voltar. Musiquinha da Nonô, custódia. Do Liga Tripa. Música feita pra Noélia. Vou chamar. Pronto, agora vai. Agora vai. Ai, musiquinha. Prazer estar aqui com você, amigo. Obrigada, querida. Olha, muito obrigada por você. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Eu falei, eu vou colocar a musiquinha Travessia do Eixão, que foi feita para Noélia Ribeiro, letra de Nicolas Ber, né? Eu já falei no início, mas vou falar de novo. A música é do Nonato Ber. Isso, e Liga Tripa que tá cantando, né? Travessia do Eixão. A Tripa que tá cantando, é. Legal. Eu até esqueci de chamar o fã-clube do Renato. Eu sempre convido para eles. Ah, pois é, né? Ai, me esqueci. Eu fiquei tão ocupada hoje e não deu, mas eu devia ter chamado. Tá certo, mas depois fica gravado, aí você manda para eles. Ah, né? Uhum. Hoje eu tô de cabelo preso, tá? Deixei só você. Ah, tá, aqui, ó. O quê? Ah, Tintim. Tintim. Gente, Noélia é uma poeta daqui de Brasília, né? Uhum. Ela é uma poeta muito querida, famosa. Quando se fala em poesia em Brasília, Noélia é referência, com certeza. Obrigada. Tem uma poesia muito leve, muito suave, uma forma que eu gosto muito. Eu, particularmente, me identifico muito com a sua poesia. E tem 4 livros, né, Noélia? Expectativa, Atarantada, Escalafobética e Espevitada. Tudo isso que eu sou. Eu vou recitar um poema seu para começar e depois a gente começa de verdade. Pode ser? Beleza. Vou pôr a musiquinha de fundo, tá? Mas eu vou colocar ela baixinho. Ó, já viu até a minha maquiagem? Ó, que bonita. Então, menina, tá toda. Minha filha que fez. Minha filha maravilhosa que fez. Guarda teu projeto na gaveta e desenha no meu corpo o que der na veneta. Essa é a Noélia Ribeiro. Não, são quantas horas? Deixa eu ver. Já são 9h05, né? 21h05. Boa noite, gente. Então, Noélia, você pode começar me falando quem é a Noélia Ribeiro? A mulher, a pessoa, a humana? Bom, a Noélia Ribeiro é uma mulher comum, com medos, inseguranças,
Trabalhou bastante, né? Agora se aposentou e conseguiu criar os filhos. É uma mulher muito curiosa, muito curiosa. Ela tem uma curiosidade intelectual, ela tem curiosidade por pessoas, ela adora conhecer pessoas, conversar. É a matéria-prima da poesia, né, dela. É Então, verdade. é uma mulher comum, mas com muita curiosidade, assim, muito curiosa por tudo, pelas coisas, né, pela vida, sabe, pelo movimento da vida, né? Então, eu acho Aham, que assim, a minha maior característica é a curiosidade. tá certo. Curiosidade é importante para produzir poemas, né, Noélia? É importante também para manter a vivacidade, não é? Eu acho que a gente vai envelhecendo e vai perdendo a curiosidade, a gente já não quer mais saber, não me interessa, não quero saber não, ai não, mais coisa para aprender, ai não, não. E eu acho que É você tem que verdade. manter essa curiosidade, sabe? O que é? Me mostra, eu quero saber, quero conhecer, sabe? Eu acho que isso é importante você manter, você fica mais viva, né? Tem mais vivacidade. Uhum, com certeza. Eu tenho um poeminha que fala só assim: viver sem paixão atrofia o coração. Eu falo nesse sentido, exatamente isso, Paixão por tudo, sabe? pela vida também, né? Não é só paixão pelo Não, sexo. não, é a paixão por Paixão de viver, viver, por paixão de viver aprender, mesmo. né? Por respirar, por todo dia fazer algo diferente, sei lá, para se dar oportunidade, né? Exato. Noela, você tem quantos filhos? Dois, eles moram comigo ainda. Eu tenho uma filha de 19 anos, ainda novinha, e um filho de 25, e moram comigo. É um casal. Que Todos lindo. capricornianos como eu. É mesmo? Aqui, meu filho, só dá mal-humorado. E aí, como é que é isso de manhã? Me conta. Ixi, Maria, nossa Senhora, nem vou contar. Nem vou contar, não pode sair do esquema. Cada um tem um esquema, não pode quebrar o esquema, sabe? Não olha para mim, não, né? Bom dia para quem? Tem isso, tem isso. Dependendo do dia, né? Bom dia para quem? É, Em tese mas aí é para um os pessoal meninos. trabalhador, é um pessoal trabalhador. Ainda bem, né? O Ismar está dizendo que você é econômica. Eu sou Deve ser por causa econômica. dos dois filhos. É por causa Eu não dos sei dois se... filhos. Ah, dois. Você acha? Para mim é uma multidão. Eu tenho 1.000. Nossa, para mim, Ainda mais dois para filhos é uma Capricorniano. multidão. Nossa, é um desafio para mim. Criar filhos não é uma coisa simples, é um desafio. Eu Não consegui é. criá-los, mas não, Verdade. não foi uma coisa tranquilona. Uau, tirei de letra, não. É um Não. desafio, é um desafio. Não, mas eu sempre falo, as pessoas às vezes pensam que os filhos da gente são bonzinhos, mas é por acaso, né? Foi sorte. E não é É, sorte, é trabalho, é educação mesmo, trabalho, né? não As é pessoas falam, simples. ah, você tem uma sorte, seus filhos não te Às dão vezes trabalho, tá abrir bom. mão de muita coisa, né? Não é simples, não é simples. Não, não é sorte, Ainda né? mais eu que sou corujona, eu sou corujona. Uhum. Então é mais complicado ainda. Nanovo, você nasceu onde? Em Recife, Pernambuco. Ô, Mas maravilha, fui lá com um dia 6 desse. anos, adoro. Recife eu não voltei mais. Eu quero muito voltar. Um dos meus planos é voltar a Recife, até para a cena cultural e tal, e rever minha terra, né, minhas origens, porque Aham. faz muitos anos que eu não vou a Recife. E eu fiquei em Recife até os 6 anos. Com 6 anos eu fui morar no Rio e fiquei no Hum. Rio até os 12 e vim para Brasília. Então, assim, eu Aham. tenho uma familiaridade com o Rio de Janeiro muito grande. Eu me sinto muito à vontade no Rio de Janeiro, sabe? Uhum. É familiar o Rio para mim, sabe? Mais do que Recife. Recife eu não me lembro de quase nada. Certo. Você às vezes vai para o Rio, não é? Para o Sarau lá, não é? Vou muito, fiz muitos amigos e vou. Eu gosto muito. Aham, é. Às vezes eu vejo você postando. Do Gosto. Eduardo Tornaghi, Tornag, adoro. Tornaghi, né? Tornag, Isso. fofo, adoro. É nas quartas-feiras, né? Eram, né? Que agora É, não se pode. ele não tá saindo de casa. Toda quarta. Pois deixa-me ver aqui. Eu deixei umas perguntinhas aqui. E você Passa. mora em Brasília desde quando? Daí eu vou acabar dizendo minha idade, porque eu falei a idade que eu vim para Brasília, e quem fizer as Não, mas contas eu vai não estou chegar fazendo lá. conta, não. Quem fizer as Lá contas vai depois chegar. dos 40 Eu ele não dá cheguei para nos falar, anos não. 70, tá bom? Tá bom para você? Tá ótimo, ótimo. Sem detalhes. Pronto.
Deixa por aí. Né? Ai, ai. Qual era a sua ocupação profissional antes de você se aposentar? Eu me aposentei como taquígrafa da Câmara dos Deputados. Hum. Trabalhava lá no plenário com aquelas criaturas lá. Vi muito a cara do Bolsonaro, muito. É mesmo? Ele era deputado, né? Vi muito. Ele já era assim, turrão? Já era, sempre foi. Já, Brigando, né? sempre foi. Eu sempre falo. Outro dia eu vi um post assim. O maior problema de quem votou no Bolsonaro é todo dia ter que inventar uma desculpa nova para defender ele. É verdade. Ele é indefensável. Ai, ai, é O verdade. Mauro está dizendo que eu tenho 35 anos. Obrigada, Mauro. É isso mesmo, é isso mesmo. Outra pessoa Exatamente. aqui que passou que quer me conhecer quando eu for ao Rio de Janeiro. Bora. Tamo Eu junto. vi, pois é. Eu vi aí que tem alguém do Rio, né? Que legal. É, Bem-vinda, né? bem-vindo, imagina. E aí, o que mais É, quer saber de mim? bom, bom, você tem algo que você quer falar especificamente? Não, eu gosto de falar em poema. Meu negócio é É? poema. Então manda logo um poema aí, Vou ou mandar dois, lá, pra vou você ler, mandar lá. depois a gente pergunta Depois a mais, gente né? continua a conversa. É. Isso, aham. Vou falar um aqui do meu livro Atarantada, que é o primeiro livro da trilogia, né? Uhum. E ele se chama Lascívia. Lascívia. Nossas brincadeiras tornaram-se picantes antes com suas mãos nas minhas cadeiras, sem eiras nem beiras, secretíssimas mentiras, diria, delícia de mordida, ardidas línguas em pirueta, tetas pontiagudas. Assim ficamos os dois, argutos quase ilícitos, em cima do muro ou caindo de quatro na água viva. Lascívia a 1h30, 9 fora, nada de medo, baby, puro prazer. Mandou nudes, hein? Você mandou Mandei nudes. nudes, ih, devia ter guardado. Ai, travou? Ai, travou. Vamos ver se volta, gente. Esperar um pouquinho, ver se volta, Nonô. Ó, Noélia Ribeiro. Ai, Sua voltou, imagem né? tinha congelado, não sei se é o meu celular, mas tinha Deu uma congelado. congeladinha. Uhum. Noélia, Mas vamos quando você se descobriu poeta, você se lembra assim? muito cedo, muito cedo. Porque eu acho que você nasce com esses talentos, né? Por exemplo, um artista plástico desenha muito bem, desde criança desenha muito bem, sabe? Um artista gráfico, Uhum. plástico, design. Você vai percebendo o talento. Então eu acho que eu nasci com o talento. Se eu não fosse poeta, eu seria letrista, porque eu adorava música. Na minha infância eu ouvia mais música do que lia, porque tinha poucos livros na minha casa. Eu li e reli Uhum. os mesmos livros, mas ouvia muito música, muito, muito. Era música o tempo inteiro. E as primeiras coisas, eu fazia também muitos poeminhas com os nomes das amigas da minha mãe, sabe assim? Eu dizia, como é seu nome? Ah, Maria Isabel. Eu dizia, Maria Isabel todo dia vai pro céu, sabe essas coisas? Então eu era uma criancinha, a criancinha espertinha, sabe? Aquela criancinha, sei, todo mundo queria sei. que eu fizesse a quadrinha com o nome. Mas assim, as primeiras coisas que eu fiz mesmo, com 9 anos, foram duas canções. Engraçado. Música e Ah, letra. Você é vê como mesmo. a música tem uma influência sobre minhas letras, sabe? Assim, muito, muito grande. A literatura foi entrando depois, sabe? A música entrou Uhum. primeiro. Eu fiz duas canções, letra e música. Sabe? É engraçado, Ah, que né? legal. Um, inclusive, era um samba. 9 anos eu fiz um samba. Um samba. Um Aí samba. você estava no Rio, né? Nessa época, No né? Rio, no Rio. Eu era uma criança Aham, bem solitária, assim, tinha poucos amigos, minha mãe vivia no trabalho, sabe? E aham. aí eu ficava ouvindo música, tocando bateria, inventei uma bateria e ficava tocando bateria enquanto eu ouvia música, sabe? Era bem Ah, que isso. bom. Alguma coisa eu ia ser alguma coisa. Se eu não fosse poeta, ia ser letrista, ia ser baterista, guitarrista, alguma coisa eu seria. Sabe? O talento já estava aí, né, Nono? Eu O, acredito o em Pietro está talento. dizendo, que na MPB tem muitas músicas boas, e tem mesmo, né? Muita música popular Muito. brasileira Músicas boa, né? poéticas, letras poéticas, muitas. Exatamente, é.
Gente, boa noite para quem está entrando, tá? Ó, Fribas Livro. Livros, Você é uma inspiração para os chegantes na escrita. Ah, Que obrigada. legal. Quero sim. Noélia, você se lembra como que foi que você publicou seu primeiro livro? Assim, Lembro. você pode contar para nós? Eu não lembro de quase nada do meu passado, sabe? Eu tenho uma memória. Eu apaguei tudo da Sério? memória. Eu acho que a taquigrafia, ela minou a minha memória, porque eu tinha que guardar muita coisa para depois eu sair do plenário e passar para o computador. Então, eu acho que a minha memória ela foi ficando debilitada com a taquigrafia. Mas, assim, eu me lembro do meu primeiro livro. Meu primeiro livro saiu em 1982. Eu fazia já poemas há muito tempo, mas eu tinha muita vergonha de mostrar, muita. E o Paulo Tovar, meu grande amigo, é que insistiu que eu mostrasse. Você tem que mostrar, eu vou fazer um livro para você. Então ele fez tudo. O livro é praticamente dedicado ao Liga Tripa, que é um conjunto aqui na época era um conjunto que tocava nos bares, hoje eles já estão um pouco mais idosos, tocam só de vez em quando. Mas para mim eles são os mesmos rapazes lindos que eu conheci. Então, assim, o que eu estava falando? Ah, o livro foi quase todo dedicado ao Liga Tripa, porque tem fotos da gente, fotos assim, mimeografadas, aquela foto bem clarinha, não dá nem para ver. Porque o livro é Sei. mimeógrafo, sabe? E eu fiz um lançamento bonitinho e tal, sabe? Então, foi assim, muito porque o Paulo Tovar insistiu, sabe? Mas eu era muito insegura. Aí eu entreguei o livro para meus professores da UNB, que eu fazia letras na época, letras de português, licenciatura, e muitos gostaram. Alguns me falaram, não, muito boa a sua poesia. Então eu fiquei meio um pouco mais feliz, sabe? Mas eu era muito insegura, não recitava nada, não falava nada de poesia. Ficava só ali do lado do Nicolas, eu era namorada do Nicolas Ber, então eu ficava só ali, ele brilhando e eu ali, sabe, na retaguarda. E estudando também, que eu não saía de casa, porque eu ficava estudando, né? Eu estudava muito. Era nerd. É, era. Não sou mais não, mas é. Noélia, eu ia falar, a gente ia falar sobre esse assunto um pouco mais adiante, mas já que você começou, Aí você me pula conta aí. aí um pouco. Não, não tem problema. Me conta aí sobre essa época que você estudava na UNB, como é que era. Ai, Eu olha ia que coisa. perguntar até Olha, isso, você estudar na UNB. recitava. Não, estudar no UNB é um capítulo à parte da minha história. Era muito bom estudar ali, sabe? Assim, além de eu ter acertado o curso que eu escolhi, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu queria ser oftalmologista. Eu comprei livros de oftalmologia. Olha só que coisa louca. E eu Já queria ter pensou? essa coisa de olho. Acho que é porque eu usei óculos desde os 18 anos que eu usava óculos, então eu me interessei por essa história de olho. Eu decorei todas as histórias. Eu decorei o que era hipermetropia, miopia, presbiopia. Eu sabia o nome de tudo, sabe? Astigmatismo, como era, que era o problema da curvatura da córnea. Eu sabia tudo de oftalmologia. E não fiz. Aí resolvi fazer letras, mas assim, muito intuitivamente, porque eu gostava muito de inglês, de português. Muito assim, e eu acertei assim na mosca. Amei meu curso de letras, amei aquele tempo da UNB, sabe? Ficar ali deitada na grama, depois de comer lá no bandejão, conversando com meus amigos, cada um de um curso, sabe? Eugênio era um grande amigo meu, Eugênio, ministro Eugênio Aragão. Era um É. amigo nosso, nossa, era muito bom, muito bom. E aí depois essa coisa da música, dos artistas, né? Eu conheci muitos artistas. Logo que eu cheguei, eu fui conhecendo os artistas, né? O Duboc foi quase que a primeira pessoa, o primeiro artista que eu conheci em Brasília. Então eu andava com a galera muito legal, a galera da música, a galera da poesia, sabe? E Brasília não tinha muita coisa, não tinha muita gente de fora tocando, era um ou outro show que aparecia. Então a gente tomou conta, sabe? A gente fez 3 dias de show lá no Sesc, meio que parecia um Woodstock, sabe? Era um show poético musical sem ter esse nome. Sabe, eu falei, foi acho que da primeira vez que eu falei meus poemas foi nesse show, uns tocavam, eu falava poemas e tal. Então foi assim uma época muito agitada, sabe? E meu namoro com o Nicolas também foi muito agitado, era muito bom, muito bom. A juventude é muito boa, né? Quando você faz a coisa legal, é muito boa mesmo, É né? verdade. E você e o Nicolas ainda são amigos até hoje, né? Muito amigos, muito amigos.
Eu tô Que com raiva legal. dele porque foi a primeira vez que ele esqueceu meu aniversário, foi o ano passado. A primeira vez, desde que a gente se conhece. A gente se conheceu em 79, 78, 79. Oh, que E legal. desde então, esse ano passado ele esqueceu meu aniversário, fiquei com muito zangada, mas já perdoei. Já, né? Perdoei. E quem era da época? Era você, Eu, o. Soter, Vicente Sá, Dina Brandão, Paulo Tovar, Flávio Faria, é, Aloysio Brandão, que é o pai da Clara Telles. Nossa, era uma Que... galera muito grande. Até o Anand Rao, eu me lembro do Anand Rao nessa época. O Paulo É mesmo? Cauim, eu me lembro do Paulo Cauim. Aham, Era uma galerona, assim, nem todo mundo andava junto, né? Eu andava mais aham. com o grupo do BOC, Flávio Faria, Gadelha, né? E eu andava mais com esse pessoal, Vicente, Soter, Paulo Tovar. Paulo Tovar era um forrozeiro, a gente dançava forró até acabar o forró lá no Sesc, e até de manhã a gente dançava, sabe? Ele era Oh, muito bom maravilha. dançarino de forró, muito bom. No outro dia ninguém sentia dor nas pernas, né? E o Soter que me apresentou o Nick. A gente foi lançar um livro que a gente fez nós três juntos, eu, o Soter e o Paulo Tovar. Eles me Uhum. convidaram para entrar no livro. A minha poesia nessa época era bem hermética, bem caretinha, bem comportada. Aí eles me chamaram, eu coloquei lá e os poemas. Aí a gente foi lançar em Catalão o livro. Aí nessa viagem para Catalão, que a gente foi de carona, de caminhão, o Nicolas Sério? estava aí. Aí me apresentaram o Nick e nessa viagem a gente se conheceu. Aí na volta a gente voltou de ônibus e começou a namorar. O Sota que me apresentou o Nick, hein? Mas o Sota morava lá, em Catalão? Não morava lá, mas ele queria lançar lá, porque ele conhecia um monte de gente, né? Não, É. ele morava em Uhum. Brasília, mas ele sempre, né, tem essa ligação muito forte com o catalão. Com A certeza. gente foi Ele é o lançar um livro próximo lá. E convidado. foi muito legal, né? Foi muito legal ter ido, sabe? De carona, de caminhão, bom demais. Pois é. Hoje, Deus Aí quis, você né? ficava lá pedindo carona, né? E aí os meninos ficavam atrás. Aí quando parava, aí chegava aquele monte de macho. Mais ou menos assim. Não, olha, deu super certo, deu super certo. Nenhum incidente. Eu, Nicolas e Soter, e acho que o Paulo Tovar estava junto nessa época também. Acho que tá, Paulo Tovar porque ele era do livro. E, e a gente, tranquilo, chegamos lá de carona em carona, de caminhão em caminhão, a gente chegou lá. Só que aí eu voltei de Ah, ônibus, né? Porque aí não dá para encarar na volta um caminhão aí, né? Mas aí não, e meu no ônibus foi bom, meu né? namoro começou dentro do ônibus. Isso era muito comum, eu me lembro desses fatos. Ah, tem uma moça aí, deixa eu ver aqui o nome dela. A Friba, né? Fribas Livro. Fibra Livros, é. Ela está perguntando, ela está dizendo, né, que na sua juventude a poesia era recatada. E quando foi que a lascívia chegou? A lascívia chegou, ela foi chegando, eu não sei dizer exatamente quando, mas ela foi chegando. Eu fiquei muito tempo sem publicar. Depois que eu publiquei meu primeiro livro, em 82, eu passei a fazer outras coisas. Eu saí dessa cena Ah, é cultural aí Flávia. da, de Brasília e fui fazer outras coisas, ver outras coisas, conhecer outros grupos, outras pessoas. Comecei a namorar meu ex-marido, e aí fui entrando em outras coisas. Aí fui largando esse povo da poesia, não queria mais, não ia falar poesia mais tanto, não, ia ficar por ali. Aí tive filho, aí foi essa coisa toda. Aí em 2009 que eu coincidiu com a minha separação e eu resolvi botar tudo de novo para fora. Vou lançar um livro bonitinho agora de editora e tal. Aí nessa eu já tinha alguns poemas, né? Eu tava me separando e aí Aham. comecei a ter uns namorados e tal, Ah, aquele upgrade, sabe? Se bem que eu tenho alguns poemas para o meu marido também. Também não vamos desmerecer, né? Que é meu amigão, toma café comigo muitas vezes aqui em casa, meu amigo querido, meu ex-marido. que legal. E então assim, mas com a separação você fica muito, né? Uau, quem é que vai? O que, que eu vou fazer agora? E aí foi rolando muito poema. Assim, muitos poemas têm endereço, né? Mas outros Era uma pergunta que eu ia te finalidade. fazer também. Eu imaginei se me falar sobre Ó, isso. Mas depois, muitos têm endereço, outros não. Outros é por. Aliás, tudo é por invenção, porque você nunca traduz a realidade como ela é.
Você faz uma leitura da realidade. A poesia não é ali cartesiana. Você não pega a realidade e está aqui na poesia. Você inventa. Sempre é uma invenção. Sempre é uma invenção. Mas claro que tem umas que é mais, algumas são mais invenção do que outras, né? Umas têm uma ligação maior com algumas pessoas e as outras são bastante invenção, né? Não tem ligação com ninguém. Dizem que quando você se relaciona com um poeta, o mínimo que pode acontecer é você se tornar um poema, né? Ficar registrado. Virar musa. Eu fui musa, né? Com essa história da música, eu virei musa, né? Antes de musa, eu sou poeta. Mas eu acumulo cargos. Mas que bom, né? Uma pergunta que eu ia te fazer, depois eu vou fazer a pergunta que a Flávia colocou, pedindo para você falar sobre poesia agora nessa época de pandemia. Mas vamos falar primeiramente, como a gente já está nesse assunto, eu queria saber como que você... se você associa a sua criatividade erótica, né? A alguns momentos específicos ou não. Pode ser a poesia erótica Sim, não. Alguns poemas, como eu acabei de dizer, alguns poemas realmente partiram de uma pessoa, de todo um momento. Outros não. Outros foi pura observação, ideia, porque eu acredito que nem sempre eu questiono um pouco essa coisa da inspiração. Eu acho que a inspiração às vezes vem. Mas outras vezes não vem inspiração, não vem ideia. Vem uma ideia, é bem racional. Eu quero falar disso, não é que veio uma inspiração, não, vem uma ideia. Então nem sempre é. Então, assim, às vezes vem de observação mesmo. Eu crio um personagem. Eu tenho um personagem que eu acho que eu nem inconscientemente eu criei, que é uma mulher submissa ao seu homem, que é extremamente. Ela é sensual, ela é erótica, mas ela tem uma submissão. Ela é uma geisha. Então ela é meio submissa, ela mantém em alguns poemas, não em todos, mas assim, ela mantém esse homem por essa coisa meio mas é uma submissão meio disfarçada, sabe assim. No fundo ela é terrível, sabe? Então tem um negócio ali também, sabe? Então, ela é a mulher esperta, né? Mas não sou eu, não. Eu acho que eu fui. Não, eu sei. Eu fiz tudo invenção, gente. É tudo invenção. É melhor dizer isso. Mas tem um poema específico que você poderia recitar agora que faz dessa mulher? Só se você lembrar. Que faz essa mulher? Tem. Tem? Tem. É intuição feminina. Sim. Tens a mim na tua mesa farta, na cama em que te refestelas, no banho em que te demoras por minha causa. Tens a mim no carro a te tocar, tens minhas coxas entreabertas onde encaixas tua mão, nem sempre delicada. Tens-me no elevador, nas esquinas, tens-me ao telefone a prometer-te o paraíso. Tens a mim a rir contigo, a fingir-me de escrava ou o que quiseres. Atriz de muitos papéis, tens-me inegavelmente tua, para teus prazeres e sempre a teus pés. Entretanto, que ironia, embora sejas gentil e zeloso amante, ao fitar teus olhos arredios, sinto que não tenho a ti nem por um instante. O final não é muito da mulher sabedora, não. É mais de uma mulher que se entrega totalmente e não sente a mesma entrega do outro, sabe? Entendi. Legal. E aí você disse que não tem poema erótico, né? Tá bom. Tem sim, tem um monte de poema erótico delicioso de ouvir. Tem um rapidinho aí? Tem? Um rapidinho? Minha língua barroca, é aquele pequenininho. Minha língua barroca não cabe em um beijo meia boca. Uau! A Flávia disse que você ainda é musa, Noélia. A Noélia é linda. Obrigada. Uma vez musa, sempre musa, né? Não tem jeito, né? Tem alguma curiosidade assim que aconteceu, que você julga interessante compartilhar aqui com as pessoas? Curiosidade o quê? Que gerou poema, essas coisas? Assim, tenha gerado algum poema,
De preferência erótica, né? Tem uma história, assim, não é muito erótico, não, mas tem uma história engraçada, assim, interessante. Ah, Porque depois que aham. eu parei, que eu fiquei aí, entrei no mercado, né? E aí Depois que a eu, gente tá prestando serviço. aí eu tive, assim, alguns namoradinhos e tal. E eu me apaixonei por um rapaz um pouco mais novo, bastante mais novo. Eu fiquei meio afim de um rapaz e a gente meio que teve um frisson, assim. Aí eu fui. Isso é interessante, eu acho interessante, porque esse poema tem tudo a ver com ele. Eu fui à Certo, casa dele. Eu fui à casa certo. dele. Ele tinha uma tatuagem que era um código de barras. Aquelas. Toda identificação como se ele fosse uma mercadoria, né? Ele tinha um código Certo. de barras tatuado. E não deu nada certo, cara. O beijo não foi bom, ele não gostou muito de mim, eu achei que ele estava muito esquisito, eu também não gostei muito dele. Sabe assim, foi rolando uma coisa muito ruim, sabe? E eu Sei. vazei. Mas aí surgiu um poema que inclusive a Nara gosta muito, que é um poema chamado Código de Barras, que ninguém sabe que é isso, né? Aí que Eu fala assim, adoro ouvir as histórias dos poemas. Tem gente que fala, ai, é chato ficar explicando poema. ah, eu Adoro, gosto. mas não é Não, eu não nem. gosto que explique poema, não. Mas assim, quando é para explicar, História. quando é, nesse caso, você me pediu para Aham, explicar, eu acho legal. Agora, toda vez aham. que você for recitar, ficar explicando poema é um saco. Não, não, é. Porque você toma tempo dos outros e tudo. Verdade, Bom, mas verdade. aí a Nara acabou de chegar. Então, o poema é Código de Barras. Aí fala assim: Sei. a primeira foi o beijo. Depois vieram as diferenças e a indiferença colocadas lado a lado. Houve também melancolia e desprezo velado. Da mistura dessas barras impenetráveis resultou o código do nosso amor chinfrim, sem começo e sem fim. Não, Não é erótico, mas é legal contar a historinha, né? Porque muito o cara legal, tá era, vendo? mas não deu nada certo. Pois é, mas embalagem, querida, não tem nada a ver. E Não com código de é? barras ainda, Não imagina. é, amiga? Nossa, que coisa, gente, que decepção, que decepção. Ele também ficou É decepcionado comigo. Borogodó. A gente um ficou decepcionado com o outro. Pois acontece, não bateu, né? O Não vai negócio não casou ali, né? Ai, ter o quê, né? Nonô, Ah, a Flávia pediu para falar, para você falar sobre. Eu anotei aqui, eu acho que ela pediu para falar sobre poesia em época de pandemia. Deixa eu ver, eu anotei aqui, mas acho que foi isso eu mesmo. acho que foi isso mesmo, você tinha falado É, antes. né? Uhum. Olha, poesia em época de pandemia eu acho que é uma coisa muito particular de cada poeta. Tem poetas que estão extremamente inspirados, estão produzindo bastante, produzindo poemas não só sobre a pandemia, mas produzindo. Eu não estou produzindo nada, nada. Eu tenho lido, tenho cantado nos grupos aí de cantoria, porque eu adoro cantar. Tenho assistido algumas lives, estou uma rata de live, como eu gosto de live, menina, tô louca Também me pelas amarro. lives. Nossa, fazia tempo que eu não vi um show do Paulinho Mosca, vi o show dele, vi o show do Zé Cabaleiro, do Lulu Santos, fiquei dançando lá no show do Lulu Santos. Então, assim, nossa, foi demais. Então, mas eu não estou inspirada, é engraçado, né? As coisas que incomodam, porque assim, a minha inspiração ou ideia, né, nem sempre é inspiração, vem do Aham. incômodo, vem muito do incômodo, o incômodo da É. paixão, o incômodo da raiva, o incômodo da tristeza, o incômodo Aham. da pandemia, mas não gerou poema, não gerou. Gerou uma falta de criatividade, não está gerando, não deu certo. A pandemia não foi poética para mim, só me deu muita tristeza, mas não resultou em poema, sabe? Que pena. Eu, fazendo uma análise assim sobre o que você está falando e sobre o que eu também estou vivendo, a gente parece que nós estávamos vivendo um momento em que parece que a gente precisava parar, né? Eu acho que estava pedindo alguma coisa, pedindo para que a gente tivesse, né, para a gente parar. Só É, que a gente para, não é? E aí a gente para e quando a gente se vê nessa inércia que foi forçada, aí parece que vem alguma coisa bloqueia nosso cérebro, mas não são todas as pessoas, mas mas não são comigo também todos. Pois é uma vivência muito particular. Tem gente que está produzindo aí. Não são exatamente. todos. Eu já Agora eu escrevi assim, poesia sobre Covid, você pode falar. escreveu, né? Eu escrevi Não um é? poema porque me pediram para uma revista que eu falasse sobre
a pandemia, mas assim, eu falei sob um aspecto muito intimista, sabe? Assim, eu falei Aham. do meu sentimento diante da pandemia, sabe? Quando tudo acabar, o que está acontecendo comigo, sabe? Assim, não vou ser a mesma pessoa. O poema diz isso. Quando eu pisar a grama, não vai ser simples. Tem muita coisa acontecendo aqui dentro de mim, sabe? Mas antes eu acreditava que as pessoas iam se transformar em pessoas melhores depois da pandemia. Não acredito mais. Eu Uhum. acredito que pessoas boas vão ser melhores, mas pessoas ruins não vão ser melhores, não. Vão continuar ruins. Ela não elevou esse pessoal, De uma sabe, forma, dos infernos. Eles não deixou conseguiram sair disso. Eles continuam verdade. infernais, sabe? Eu pensei que eles iam, sabe, ter sabe, de alguma forma ter uma reflexão, ficarem mais empáticos, sabe? E não Uhum. ficaram, não ficaram. É, e Lá, se a gente for analisar até pelos posts que a gente tem visto, né? o Ismar me ligou 2 vezes, Ismar, putz, não Não, vi. não, foi pro Domícios. Ah, Fala com você, tá lendo. ai, tá tudo bem. E, gente, eles estão conversando, a gente fazendo a live, eles batendo papo. Gente, presta atenção. Vamos lá, vamos fazer pergunta aqui, né, Noelle? Vamos perguntar para Vai Nonó aí, ó. ficar Vocês conversando não na têm live. dúvida? Que papo é esse, meu irmão? Confundindo a gente, né, Noelle? Ai, Ai, Deus amado, esses nossos amigos são tudo malucos. E não estão sabe? ficando em casa, tá piorando. Tá piorando na cabeça. Ai, Noelle. Noélia, eu fico pensando assim, que quando. A gente nunca mais vai voltar a ser como era antes, né, Noélia? É, Eu fico pensando que quando a gente se encontrar, como que vai ser? A gente não é. vai poder mais, né, se abraçar do jeito que a gente se abraçava, a gente vai E eu ficar vi o com medo. batom. Então ela passa o batom, não vai. O batom vai ser um artigo inútil. Porque a gente vai andar de máscara por muito tempo. Exatamente. Pois Então, é. o que eu vou fazer com Batom meus vermelho batons, só pra velho? live. E agora? Eu vou botar batom em casa, só na live. Vou pra rua de máscara, não vou passar mais batom. Pensa nisso. Noélia, eu tava hoje analisando, sabe? Quando eu vou fazer live, eu me arrumo daqui pra cima. Ó, o Ismar fez uma pergunta e eu não respondi. Depois você olha qual é a pergunta aí. Ah, tá bom. Vou olhar, Ismar. Eu hoje estava rindo, né? Eu Fala, chego na fala. sala, meu marido fala assim: Você já tá pronta? Porque eu vi só aqui, né? Na parte de cima. Embaixo eu fico de short, de havaiana. De tênis. Ah, é verdade. E tá assim, uma beleza. Mas volta daqui pra baixo é um desastre. Eu sei como é isso. Eu tô de Já chinelo pensei até aqui. em postar, mas eu falei: Não, acho que vai ficar ruim. Deixa eu ver a pergunta do Ismar aqui. Acha aí a Ai, pergunta. tchau. Fiz uma Eu quero pergunta. falar um poema. Quando você procura a pergunta, eu Ah, vou falar um poema. fala aí. Posso Por falar? favor. Que esse eu Pode nunca falar. falei e eu acho muito legal, que é bem erótico, assim, sabe? Tem que prestar bem atenção, assim. Ele se Aham. chama Líquido. Líquido. Não sei se você sabe da história do Bauman, né? Do amor líquido, do Bauman. O Sim, Bauman é um sim. teórico que Sim. fala muito do amor Aham, eu de li. hoje, modernos. Ele diz que o amor é líquido, Li. né? Você não Aham, consegue. aham. Então eu fiz um poema chamado Líquido. Certo. Perambulando com sede pela rua, esbarrou em um amor sem nome, sem número, sem calma. Em casa, com as mãos ainda meladas, rasgou o livro do Bauman. Eita! Quer saber, Bauman? É amor líquido mesmo. Desses assim. Ai, ai. Ó, o Ismar tá perguntando, tá pedindo para você falar do concerto cabeça. Ah, o Concerto de Cabeças era uma coisa maravilhosa nessa época, na minha áureos, na minha juventude, nos áureos tempos da minha juventude. O Concerto Cabeças ele começou na 310 Sul e depois ele foi aumentando e ocupou o Parque da Cidade, ocupou a Concha Acústica, foi ocupando muitos lugares. Era um momento em que as pessoas se encontravam uma vez por mês com os músicos, e os músicos da cidade se apresentavam, os poetas da geração mimeógrafo também, Nicolas Bé, Chacal, Turiba,
E nessa época, quando o Turiba e o Chacal chegaram, eu já estava meio afastada. Mas tinha poesia, teve o Soter se apresentava, teve um grupo que o Soter fundou chamado Grupo Gabiroba, era só de mulheres, sabe? E a gente até lançou um livro mimeografado chamado Aí é que são elas. E aí a gente se apresentou também. Então o Concerto Cabeças era maravilhoso, só tinha gente boa. Eu vi Lula e Lucina também no Concerto Cabeças, sabe? Renato Matos já se apresentou. Então era um encontro de muita gente, mas muita gente. Pense, muita gente jovem juntos. Nossa, era bom demais, bom demais. Caramba, e tem fotos dessa época? Tem algumas. A gente chegou a fazer um concerto há alguns anos, o concerto Cabeças Brancas. Todo mundo se juntou e trouxe as fotos que tinha, cada um pegou suas fotos e passou para o Né e o Lúcio, que era o apresentador e o organizador, o criador do concerto, e ele fez uns cartazes, sabe, foi lá no Parque da Cidade, e aí foi muito lindo, porque foi um reencontro dessas pessoas já né, depois de muitos anos, né, tanto é que Cabeças Brancas, né, e a gente fez um concerto Cabeças com várias fotos espalhadas. Foi um momento muito legal. Ele tem esse material, esse vídeo, tudo, mas só que não foi para frente, né? Porque tem que ter patrocínio, né, para fazer. Ele quer fazer um livro. Ele tem vontade de fazer muita coisa contando a história. Tem que fazer pelo menos uma exposição, né, Noé? Cabeças. Pois é, nesse dia foi uma exposição, quando tinha as fotos expostas. Mas não vingou mais, porque falta grana, né? É verdade. Precisa de grana, né? Hoje o Ismar me mandou umas fotos aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Achei tão massa, menina. Mas, quer ver? Vamos ver se eu consigo mostrar. Vamos ver se você consegue ver. Eu estou até olhando aqui uns poemas para falar enquanto você está aí, querida. Estou aqui já. Você consegue? Não dá para ver. Oh, meu Deus. Ó. Noélia. Você consegue ver? Paulinho, do Mel da Terra. Eu tenho essa foto. Nicolas, eu, a Teca e o Renato Matos, aqui na pontinha. E o Paulinho do Mel, Paulinho do Mel da Terra. É isso mesmo. Eu aqui namorando o Nick, o baixinho aqui, ele. Olha lá. Irmãozão, grandão. E a Teca e o Renato Matos. Eu tenho essas fotos. Tem, muito né? legal isso, muito legal. Ele tem um livro lá na casa dele. Tem um livro chamado Beije-me, é só de foto que o Nick lançou, chamado Beije-me. Sim, ele está inclusive abraçado assim, com uma amiga minha, Iracema, que é muito minha amiga. Aqui, ó. Ele mandou para mim, ó, a capa. Essa aí é o Nicolas abraçado com a Iracema. Eu achei que era comigo, ele disse que não era, não. Era com a Iracema, devia estar me traindo. Mas a Iracema é minha amiga, não fez nada, não. Isso aí eu tenho certeza. Tá certo. Pois é, ele me mandou essas fotos, eu queria estar com o livro para ver. Muito legal. Eu tenho esse livro. Um dia a gente. Esse livro é massa, muito legal. Tem muita foto. Olha essa foto, que legal. Não, mas na hora que eu não preciso. Olha essa foto, que legal. Ali, ó, uma fotinho minha e dele na máquina de escrever, tá vendo? Nós dois ali, dois bonequinhos que eram meio. Um era ele, outro era eu. Isso aí, ele arrumando o livro. Fazendo o livro para poder ir no mini-obra, grampando. É isso mesmo. Você pegava bem, ele era bonitão. Putz, ele era bonitaço, era um alemãozão muito bonito. Menina, era tanta gente querendo furar meu olho que, nossa senhora. Mas ele gostava, né, da Noelinha. E você bonitinha também. Eu achei tão linda você, gente, de óculos. Grande paixão, foi o primeiro homem da minha vida. Eu perdi a virgindade com ele. Eita! Olha! Essa... Mandou nudes! Mandei nudes, pronto. Já passei, já pula essa parte, já mandei nudes. Eita! Olha que maravilha! Adorei essa informação. Ai, ai. É isso aí. Noélia, tem um momento em que você encontrou o Renato Russo? Lá no Conic, alguma coisa assim? Isso, Nico, é engraçado, né? A notícia corre, né? Fofoca é fogo. Você sabe, né? Eu encontro, mas assim, o meu encontro com ele, eu encontrava muito o Renato, na rua. Eu não era amiga de frequentar a casa dele, não era amiga dele, eu era conhecida. Mas ele me tratava muito, muito bem, porque ele adorava o Nicolas, ele era fã do Nicolas. E através do Nicolas, ele conheceu a namorada do Nicolas, que era eu, né? E a gente acabou tendo uma relação minha e dele só, foi construindo
uma relação assim de rua, né, de encontro, mas que era sempre muito legal quando eu encontrava. No Conic a gente conversou muito tempo. Ele tinha acabado de lançar o primeiro disco, aquele que tem geração, eu não sei o nome, mas que tem geração Coca-Cola e tudo. E a gente conversou e eu falei para ele nesse dia, falei, Renato, você vai estourar, meu querido. Esse disco eu não tiro da minha vitrola, lá era o vinil, né? E você pode escrever, você vai bombar, você vai fazer muito sucesso, porque o disco é bom demais. E eu não pedi para ele autografar nada, olha. A gente tinha essa Olha, coisa de selfie, né? é, Sabe, não tinha nada disso, não tinha foto, não tinha nada disso, era conversa mesmo. Então, assim, não tenho. Eu só tenho um registro de mim com o Renato, que é no aniversário do Nicolas, que eu estou sentada no colo dele. Aí tem um sei. registro assim, único, Ah, não tem mais nada olha. perto dele, sabe? E ele Aham. contou muita coisa dele, umas coisas íntimas dele. A gente ficou conversando muito tempo. Agora, um momento muito bonitinho dele é quando eu estava no Gates, já namorando meu marido, meu futuro marido, né? Na época não era, era só meu Uhum. namorado. E ele chegou, ele já fazia um sucesso estrondoso e foi ao Gates, estava lá no Gates, tinha bebido um pouquinho e tal. E eu fui falar com ele, eu falei, Renato, querido, abracei, falei, nossa, você tá bem, nossa, tá muito bom, seus discos são ótimos, você tá bem demais, que felicidade ver você assim e tal. E ele se ajoelhou e beijou minha mão, olha que coisa lindinha, Oh, né? Ele ficou de gente. joelhos e beijou minha mão, eu fiquei tão envergonhada, assim, das pessoas olharem. Eu falei, ai, não, Renato, levanta aí, meu querido. Eu era muito tímida. E se eu tivesse Aí a eu foto disso, hein? Aí todo mundo vendo aquela criatura maravilhosa beijando minha mão, eu falei, putz, isso aí é bom demais. Mas assim, ele era capaz de fazer isso, sabe? Uma pessoa muito doce, o Renato. Sei. E gostava Legal. muito de mim, engraçado. Ele tinha um afeto por mim, pelo Nicolas Ah, também. Ele mandou recado na secretária. Lembra da secretária eletrônica? Você teve secretária eletrônica? Eu tive. tive. Aí eu morava com uma amiga, ele chegou, assim, ele veio, ficou num hotel, eu já estava também fazendo uma sucessão. E ele mandou um recadinho na secretária eletrônica para mim. Noélia, aqui é Renato Russo. Um Feliz Natal para você e para a secretária eletrônica também. Ai, ai. Hoje ele falaria com a Siri do, do Não, ele iPhone. falaria comigo, que isso com a Siri. Ele faria uma live comigo. Não é, Noélia? Já pensou? Ô, gente. Não, mas nós estamos aqui falando dele. Ele deve estar olhando pra gente, né? Certeza. Ai, ai. Vamos Noélia, falar um você poema? sabe. Vamos falar um poema? O que você Ah, quer? vamos falar poema, vamos Vamos falar falar um poema, por poema. favor. Vou falar um poema chamado Posição de Vênus. Antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Qual é a melhor posição para se fazer um poema erótico? Eu acho que essa é uma posição confortável. Qualquer posição é boa, mas que seja confortável e prazerosa, porque senão o poema não sai. É verdade. Tem que ser confortável e prazerosa, porque ficar toda doída não dá, né? Você tem que estar bem, confortável, sem nenhuma dor, Tem numa posição razão, e, tem razão. e prazerosa, né? Para você poder escrever direitinho. Acho que é isso. Verdade. Sem dores, né? Sem dor. Essas coisas que doem não dá, não dá. Essa coisa, perna para cima, pra baixo, essas coisas muito assim, acrobáticas não me agradam. Tá certo, tá certo. Então vamos lá. Então vamos falar um poema chamado Posição de Vênus. Uhum. Sabe como eu o vejo em meu sonho? Nu, animal carnívoro, molhando com a saliva o que encontra seco. Animal perscrutador, que avança e recua, deixando pegadas. Em meu sonho, sou animal doméstico, que espera manso e depois sai à caça, sedento, armado até os ossos. Sonho assim, em fila de banco, de médico, e as pessoas nem percebem que o vermelho do meu rosto são flashes da emoção de quem tem Vênus em Escorpião. Eita. Eu tenho. Depois você procura Você saber tem. quem é Vênus e Escorpião, hein? Pesquisem, pesquisem. Noélia, eu não sei, conta aí, por favor. É muito curiosa. Pessoa que tem Vênus e Escorpião tem curiosidade também, menino. Ah, entendi. É Eu não saber de tudo. sabia. É. Ai, olha, tem um poema aqui que diz assim, ó: quando abro as pernas
e te olho, molho. Da Noélia. Lascívia. Pois é, é verdade. Ai, ai, adoro. Tem outra assim, ó, aceito você pela metade, porque faço dieta de felicidade. Esse é meio tristinho, né? Esse é dessa Mas mulher, assim, mas né? a mulher É que tipo assim, né? submissa. Mas é tipo assim, né? Aos pouquinhos, né? Não precisa ser tudo de uma É, vez. é, verdade. Ai, ai. Minha língua barroca você já falou, né? Falei. Aí tem a do chuveiro, que é um hit, né? Todo mundo adora o meu poema do chuveiro, né? Então fala É o, aí. Ah, é é do o do chuveiro, é. chuveiro. Sim. Você vai falar? Pode falar você. Pensando em ti, sob o chuveiro, meu dedo é o melhor parceiro. Uh! Esse faz um Quem susto. nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Atira a primeira pedra, quem nunca? Tá vendo? Por isso que a live tem que ser 21 horas, porque depois que a gente toma uns vinhos, a gente começa a falar algumas Não é? coisas íntimas. A gente começa a falar com quem perdeu a Depois você virgindade. acorda, aí se arrepende, acorda no outro dia arrependido, né? Não, mas eu tô sabendo tudo que eu tô falando. Não, tá sabendo, com certeza. E Tô saiba que vai sabendo, pro YouTube, que vai pro GTV. tô sabendo. Sem problema, Tem outro, tô ó, de olho. saiu no correio. Tem um que saiu no correio. Nem tanto assim. Jogo meu corpo sobre o teu, com os pés colados no chão. Morro de medo de paixão. É, né? Muito Uma legal. imagem, né? Uma imagem dos pés no chão, bem capricorniano. Bem É capricorniano. E pé no verdade. chão, pé no chão. Não vai voar muito, Ah, não. No chão. Eu tenho um pequenininho aqui que é legal de falar, se chama A Parte. certo. Procuro a linha solta de tua couraça para puxar e desnudar-te. Livres animais a fazer amor e arte. Arrependimentos à parte. Né? Por favor. Nada de arrependimentos, né? Não é? Apenas lembranças do que se vivenciou. Verdade. Noélia, a Fala. música Travessia do Eixão, você sabe falar como que ela foi feita? Você sabe a história dela? Eu fiquei curiosa para saber também, A, acho legal. a travessia do chão foi feita no meu namoro, durante meu namoro com o Nicolas Ber. Ele atravessava o Eixão todos os dias, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Olha o Soter, sou testemunha ocular disso tudo, o Soter é meu. E ele atravessava o Eixão às 6 horas e ia para minha casa. Ele morava na 415 e eu na 109, na Sempre 9. Aham, E aí ele ia à minha casa, passava lá, eu estava estudando para variar. E aí ele deixava alguns livros, né? Ele fazia meio depositado, ele fazia minha casa um pouco assim, guardava alguns livros, né? Então ele certo, levava uns certo. livros, deixava outros e ia para a escola parque vender os livrinhos, sabe? Às vezes eu ia com ele, outras não. E aí Os ele livros nessa eram de poemas? eram, claro, era o iogurte com farinha, chá com porrada, aqueles vários. Te amo 24 horas por segundo, que é um poema que ele fez para mim, né? Ele pichou o Ai, que quarto lindo. dele, te amo 24 horas por segundo. Sério? Aí ele, aí ele ia vender lá na escola parque então ele fazia isso todo dia, esse ritual, né? Saía de casa, atravessava o Eixão e ia para minha casa. E atravessar o Eixão não é uma coisa fácil, né? Não é. Hoje é pior ainda, não adianta nem rezar para Nossa Senhora do Cerrado. Então ele criou essa oração, Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres, que atravessam o Eixão às 6 horas da tarde. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noelle. Na época ele botou na casa, né? Aí, Aham. então ele ia, às 6 horas ele passava lá em casa realmente. E aí virou uma música, o Nonato Veras colocou uma música e o Liga Tripa começou a cantar. Saía pelos bares cantando essa música. E acabou virando um hit, né? Esse negócio de nonô, nonô. Aí virou um hitzinho e o Renato Russo, eu não sei exatamente por que ele escolheu essa música para gravar, mas acho que o Beré me contou que ele queria uma música, gravar uma música que fosse a cara de Brasília. E acabou Ah, gravando, ele, depois que ele morreu, ele deixou gravada Travessia do Chão, o disco é póstumo, né? O que tem Travessia do Chão. aham. Eu Tá. fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, sabe assim, me Eu senti imagino. homenageada. Não, foi lindo, eu achei tudo lindo, né?
Acabei que eu fiquei muito conhecida, o Nicolas também ficou muito conhecido, o Nonato também. É um presente que ele deixou pra gente, né? O Renato é tudo de bom. Verdade. E quem quiser ouvir, né, gravada por ele, tem no Spotify, Tem, tem no YouTube. Eu tem. encontrei, né? Legião Eu Urbana, coloquei tem. aqui. Pois é só colocar a Travessia do Eixão que tem. Eu coloquei a do Liga Trip para já não ter problema Ah, com sim, é. Hã? direitos Aqueles autorais, problemas. né? Eu espero que a Aqueles gente não problemas. tenha. Pois é. Ah, E aí, você quer e falar aí? mais poema? Porque Quero. nossa Ainda dá live já tempo? falta Como é que 4 estamos? minutos. Eita! Você Vou acredita? falar que que pena, gente. Eis o mistério da fé. Vira e mexe, estás aqui a me abraçar com teus braços compridos e mãos que me cabem, mãos que me cobrem. Vira e mexe, estás aqui a me procurar com teu corpo gigante e tua boca generosa que me investiga. Vira e mexe, estás aqui comigo, a sorrir e a cobiçar o gozo abençoado que os anjos aplaudem de pé. E eu viro e mexo, porque creio em nós. Eis o mistério da fé. Ah, Marcos Fabrício fez uma pergunta aí para mim, mas eu não sei se vai dar tempo, né? Vamos ver aí. deixa eu ver aqui, porque eu não tô conseguindo ver as perguntas, acredita? Isso sempre acontece aqui. Marcos Fabrício Deixa teve eu outra ver. pessoa também que fez uma pergunta. Sério, deixa eu ver. Ah, se você quiser Ele responder falou aí, se você tá o que bem. a poesia provoca em você, alguma coisa assim. A Certo. poesia provoca em mim uma alegria enorme. Eu adoro ler poesia, eu adoro produzir poesia, eu adoro falar os meus poemas. Assim, eu adoro tudo que está relacionado à poesia. Eu gosto porque me dá uma felicidade, muita felicidade mesmo, sabe? A poesia me traz felicidade. Tudo que veio depois dela, as pessoas que eu conheci, os poetas que eu conheço, minhas viagens, eu falar meus poemas fora de Brasília, tudo isso trouxe muita felicidade para mim, sabe? Eu sou muito feliz de ser poeta, muito feliz por ser poeta. Ah, que lindo. Eu tenho o bate-volta para a gente fazer rapidinho para o final, tá? Eu só Tá, vou fazer mais essa pergunta do Marcos Fabrício. Ele está perguntando qual é o papel dos estudos literários na sua poesia. os estudos literários melhoraram minha poesia. Eu acho que a minha poesia, ela, assim, como eu fiquei muito afastada de tudo, muitos anos, eu li pouco, eu fiz tudo muito pouco, eu me dediquei muito aos meus filhos. E eu acho que É. depois eu retomei esses estudos literários, as minhas leituras, e tem a minha formação na UNB também, de língua portuguesa, né? Depois eu fiz língua inglesa. E então, assim, tudo que eu sou muito ligada à gramática, eu adoro uma gramática. Então, assim, Aham. eu acho que tudo isso só. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, você melhora. É impressionante como a minha poesia mudou do Atarantada para o Espevitada e para o próximo livro que eu vou fazer. Que é Aham. fruto disso. Quanto mais você lê, mais você estuda, melhor você fica, mais interessante fica, menos pessoal e confessional fica, se bem que o próximo livro é bem confessional, mas assim fica mais para fora, sabe? Você observa, mas você tem mais recursos, sua poesia tem mais recursos, sabe? Ela dá É verdade. menos mensagens, ela não dá respostas, né? Eu aprendi isso muito com Aham. a Alberto Bresciani. Não dê respostas. A pessoa tem que descobrir no seu poema a resposta. Não dê a resposta, sabe? É Então, verdade. assim, Cada um faz a sua interpretação, né? A sua pergunta, os seus e questionamentos, você né? não entrega de bandeja o poema, você não entrega, você, sabe? Uhum. O Marcos sabe, a gente conversa até 4 horas da manhã, eu e o Marcos Fabrício, a gente se entende horrores. Que legal. Né, Marcos? Eu acho que não vai dar tempo, falta 1 minuto. Eu quero te agradecer Ai, fala demais. rapidinho, fala lá o bate-bola, rapidinho. Então vamos lá, bate e volta. Se Rapidinho. acabar, beleza. Muito bom. Muito bom terminar um poema. Muito ruim. Lavar banheiro. Brasil. Brasil tá desigualdade, tá péssimo. Brasil já era. Tá muito Família. ruim. Hã? Quê? Família. Família, refúgio, abrigo. Faltam 18 segundos. Ai, deixa eu Vai. ver aqui. Um poeta. Um poeta, Fernando Pessoa.
Orgasmo. Um santo remédio. Beijo! E já tá acabando.